Bom dia, Hare Krishna. Preparando aqui já para dar início na nossa live de hoje, do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 22, intitulado Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Leitura de hoje é do verso número 32. Me chamo Mahaprabhu Kripadas. Quem está se conectando, seja bem-vindo. Paulo José, Haribol, Paulo José, bem-vindo. Hare Krishna. Também a Camila. Desperte, eco. Jaya Radha Madhava, Jaya Kundya Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana, Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya, Naranchayva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador. E a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 22, é o verso 32. Barhishmatim nama vibur jan nirvishya samavasa tasyam pravisto bhavanam tapatraya vinashanam. Barhishmatim, a cidade de Barhishmati, Nama, chamada Vibhuhu, o poderosíssimo, Swayambhuva Manu, Yam, a qual, Nirvishya, tendo entrado, Samavasat, ele vivera anteriormente em Tasyam, naquela cidade, Pravishtaha, entrou, Bhavanam, o palácio, Tapatraya, as três espécies de misérias, Vinashanam, destruindo. Vamos lá, tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Tendo entrado na cidade de Barhishmati, na qual vivera anteriormente, Manu entrou em seu palácio, que estava envolvido por uma atmosfera que erradicava as três misérias da existência material. Interessante, né? Essa afirmação desse verso. Porque era o palácio de Manu, né? Então, assim, naturalmente, Manu como um representante de Vishnu, né? Primeiro imperador desse planeta. E, naturalmente, dotado de muita opulência, mas ainda assim, uma vez que essa sua soberania, ela se dava no plano de existência material, então, automaticamente, mesmo o seu palácio erradicava, né, na atmosfera, erradicava essa a atmosfera das três misérias da existência material. Forte demais isso, né? Caramba! Com esse mundo material a gente não pode brincar realmente, né? Maya é muito poderosa. Através dos gunas, né, dos modos da natureza material, ela atua impiedosamente. Se a gente não tiver cuidado, como Bhagavad Gita menciona, né? Arjuna fala, aliás, Krishna fala para Arjuna, né? Apenas um sentido, se ele é cativado pelo objeto do sentido,
aí pronto, a pessoa ali, ela pode se perder completamente. Impressionante. Vamos lá, o significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O mundo material, ou a vida existencial material, está repleto das 3 espécies de misérias. Misérias pertinentes ao corpo e à mente, misérias pertinentes às perturbações naturais e misérias infligidas por outras entidades vivas. A sociedade humana destina-se a criar uma atmosfera espiritual através da propagação do espírito da consciência de Krishna. As misérias da existência material não podem afetar o status de consciência de Krishna. Não é que as misérias do mundo material desapareçam completamente quando se adota a consciência de Krishna, mas, para quem é consciente de Krishna, as misérias da existência material não têm efeito. Não podemos parar as misérias da atmosfera material, porém a consciência de Krishna é o método antisséptico para proteger-nos de ser afetados pelas misérias da existência material. Para uma pessoa consciente de Krishna, a vida no céu e a vida no inferno são a mesma coisa. Nos versos seguintes, explica-se como Swayambhuva Manu criou uma atmosfera em que as misérias materiais não o afetavam. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshur Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Siridiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, repetindo aqui o verso 32 desse terceiro canto, capítulo 22, capítulo esse intitulado Casamento de Kardama Muni e Devahuti. O verso Barhish Matin Nama Vibur Yan Nirvishya Samavasat Tasyan Pravisto Bhavanam Tapatraya Vinashanam. Tradução: tendo entrado na cidade de Barhish-mati, na qual vivera anteriormente, Manu entrou em seu palácio, que estava envolvido por uma atmosfera que erradicava as 3 misérias da existência material. Bom, então esse verso aqui, ele trata sobre esse tema específico, né? Ele é bem concentrado nesse ponto filosófico, né? Que são Adhyatmika Klesha, Adibaldika Klesha e Adidaivika Klesha. Prabhupada, no início do seu significado, ele fala sobre as misérias pertinentes ao corpo e à mente, Adhyatmika Klesha. Ou seja, kleshas são perturbações, são as misérias em si, né? E adi-átmica, aí está relacionado exatamente isso, né? Proveniente
do corpo e da mente, as doenças mentais, doenças físicas, todo tipo dessas doenças que somos acometidos uma vez presentes aqui, né? Enfim, vivenciando essa experiência do mundo material. Depois a outra, a de Daivika Klesha. Daivika, que vem dos devas, né? São, em última análise, misérias promovidas. Assim pode-se dizer, pelos semideuses. Catástrofes naturais que vão afetar a sociedade como um todo, promovendo um karma coletivo, tá? Normalmente, quando acontecem essas catástrofes, elas se devem exatamente às más ações coletivas do ser humano. A sociedade humana, ela comete atos inapropriados, e aí então essas misérias acabam acontecendo. E quem está sob o controle dessas misérias são os semideuses. Então, por isso, a de Daivika Klesha. E a terceira miséria, a de Báudica Klesha, são aquelas que são infligidas por outras entidades vivas, né? Atualmente, lá no ISKCON Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna do Itanhangá, tem um mosquitinho lá, o maruim, e ele é assim terrível. Eles estão assim em nuvens. Tem dias que é assim é quase intolerável. E são os mosquitinhos ali que estão picando as pessoas e sugando sangue e deixa aquelas feridinhas pequenas que, se você depois coçar, porque normalmente a picada na hora ela tá ok, passa 1, 2 dias, ela começa a coçar. É uma miséria assim bem tênue, tá? Bem leve, mas é a miséria desse mundo material. E é interessante que essa miséria também, embora ela não seja uma adidáivica exatamente, mas tem uma correlação, porque devido a se jogar muito esgoto no canal que passa ali em frente, aqui, ali a estrada da Barra da Tijuca, então esse tipo de contaminação da água faz proliferar umas plantas, se eu não me engano se chamam gigóias, diferentes tipos de plantas aquáticas, né? Daquele ambiente ali. E a proliferação desenfreada dessas plantas reduz, assim, absurdamente o fluxo dos peixes para que possam se alimentar de larvas dos mosquitos. Os peixes não conseguem transitar ali mais, eles estão bloqueados por aquele aumento assim muito expressivo das plantas aquáticas. E aí, porque os peixes não conseguem se movimentar, eles não conseguem acessar ali os focos de proliferação de mosquito. E os mosquitos estão se proliferando assim num grau absurdo. Mas enfim, todo tipo de ofensiva que é promovida por uma outra entidade viva é uma miséria denominada adibáldica, tá? A gente teve recentemente, né, uns anos atrás, o tal do coronavírus. Imagine, né? É uma entidade viva, o vírus, né? Enfim, todo tipo de
de ofensiva que é promovido por um tipo de entidade viva contra nós é uma adibáldica klesha, tá? Interessante que isso me fez lembrar o primeiro sintoma da prática do serviço devocional, que é kleshagni, klesha, agni, né? Kleshagni, klesha, miséria, agni quer dizer o fogo. E nessa conjugação dessas duas palavras significa que queima, elimina as misérias, né? O serviço devocional, ele tem o poder de nos, assim, aliviar dos kleshas do mundo material, né? Kleshagni. E é interessante que Prabhupada, ele evidencia aqui no seu significado exatamente isso, né? Que o transcendentalista, né, o devoto, não é que ele não vai mais sofrer misérias, né? Uma vez estando, vivenciando a experiência nesse mundo material, todos estarão submetidos às dualidades características desse plano de existência. Não tem jeito. A questão toda é que o devoto, ele tolera. Até outro dia eu vi um passatempo de Srila Prabhupada muito interessante. Prabhupada foi acometido, né, de um problema e teve que tomar uma injeção assim, uma seringa enorme, uma agulha grande. E o devoto o acompanhou e tudo, e viu aquela cena toda, e aí depois falou com o Prabhupada: Prabhupada, doeu? Aí Prabhupada falou assim: tolerável. Prabhupada sempre muito espirituoso, né? De uma consciência assim completamente transcendental. Tolerável, né? Então, mesmo grandes santos, eles, uma vez que estão no plano de existência material, eles estão submetidos às características desse plano, né? Não tem jeito. A gente tem lá no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14, um verso que fala muito sobre isso, né? Matras parshas tu kaunteya shitoshna shukadukada agama paino nityas tamstitiksha swa bharata. Então Krishna se dirige a Arjuna e fala exatamente sobre esse ponto, né? De que felicidade e aflição são como as estações de inverno e verão, que vêm e vão no devido curso do tempo. E que a sensação de inverno e verão, assim como a sensação de sofrimento e felicidade, são fruto da percepção sensorial. E que, portanto, Krishna fala ao Arjuna, é preciso tolerá-los. E nesse passatempo de Prabhupada, Prabhupada demonstrou bem essa conduta, né? De que a injeção que ele teve que tomar foi tolerável, né? Mas o fato é que toda sensação de dor ou de prazer materiais, elas decorrem da nossa identificação com o corpo, né? Corpo e mente. A gente sabe que dentro da estrutura integral do corpo,
aliás, do ser corporificado, melhor dizendo, nós temos lá os 5 elementos: terra, água, fogo, ar, éter. Esses são os 5 elementos que compõem o nosso invólucro, o corpo grosseiro, nosso veículo, nosso carro, né? Nosso instrumento para interagir com esse mundo. Depois vêm os elementos mais sutis: mente, inteligência e ego falso. No plano da mente, esse dispositivo mente, ele tem as funções de sentir, pensar e desejar. Baseado no nosso cultivo, né, no nosso poder discriminatório das coisas, a gente vai compreender a nós mesmos. Isso através da inteligência. Mas se a nossa inteligência, ela se encontra muito no plano material, ela não veio a ser iluminada por Buddhi Yoga, né, pelo conhecimento transcendental. Então, a nossa inteligência, ela está atrelada ao conceito mundano de existência. A gente cria uma identidade, que é uma identidade de um ser transitório, uma personalidade, né? Isso ali vai constituir o nosso ego falso. Quão mais identificados estivermos com esse personagem, consequentemente, nos identificando como sendo um corpo material, mais nós sofreremos com as misérias materiais. Quão mais nós estivermos situados numa plataforma denominada Brahma Bhuta, Brahma Bhuta Prasanatma, Na Shochati Nakankshati, Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Nesse verso, está se falando exatamente sobre um estado de consciência no qual a pessoa já promoveu uma caminhada, né, nessa jornada de aprofundamento filosófico. Então ela já se entende, não meramente se entende, mas ela já age dentro de uma plataforma de alma espiritual, de Brahma Bhuta, não mais de Diva Bhuta. Então ela está ali no Prasanatma, situada nessa consciência de eu sou uma alma espiritual. Aí o que acontece? Na Shochati Nakankshati. Ela não se lamenta mais por nada e nem fica assim empreendendo esforços para a obtenção de coisas materiais, né? Isso não tem grande relevância para ela. Não que ela não possa ter desenvolvimento, entendeu, econômico, mas ela não tem identificação com aquilo. Aquilo não é a meta para ela, né? Ela recebe as benesses da vida. Né? Porque uma coisa é o desejo desenfreado, né? Aí a pessoa tem apego. E, consequentemente, por não obter, sofre. E quando obtém o que está almejando, materialmente falando, sofre porque não quer perder. Ou seja, é sempre uma atmosfera de ansiedade, né? E então, numa plataforma espiritual,
aí já muda o paradigma, né? Porque a pessoa compreende primeiro que ela não é dona de nada, nada nesse mundo nos pertence, né? Nada, nada, nada. Nem mesmo o nosso corpo é nosso. Nosso corpo é um empréstimo que Krishna nos dá. Então, consequentemente, isso é uma compreensão que tem um grau de elevação, né? Não é verdade? Não é qualquer pessoa que entende isso. O que dizer de agir dentro dessa perspectiva? Aí já é outro patamar ainda, né? Mas o fato é que, se desapegando do conceito corpóreo da existência material, a pessoa fica muito mais zen, muito mais pacífica em relação às perdas materiais, às situações da vida que são desafortunadas. Por quê? Porque ela entende, não, isso tudo aqui não é nenhuma, é tudo uma ilusão. Então, esse é o ponto, né? O transcendentalista, o espiritualista, a gente não tem que ter esse conceito utópico de que não vai sofrer mais nada, agora eu estou conectado com Deus e acabou as misérias. Não, isso é uma ilusão. Uma vez estando no mundo material, estaremos sujeitos a passar por todo tipo de tribulações. E é interessante que o Bhagavad Gita ele fala que o yogi, né, autocontrolado, ele nem se lamenta pelos infortúnios da vida e nem se regozija pelos presentes que a vida lhe oferece. Por quê? Porque ele sabe que tudo é situações dessa vida. Então ele não se regozija quando ele consegue obter facilidades materiais, desenvolvimento econômico. Ele está entendendo que é uma cota que lhe cabe. Ele agradece ao Senhor e, mais do que isso, ele vai oferecer ao Senhor as facilidades que lhe foram concedidas. Por exemplo, nós temos um devoto que é ele é da família dos fabricantes dos automóveis Ford, Ambarish, não é isso? Se eu não me engano. E ele, uma pessoa que tem muitas posses materiais. Ele é um dos principais apoiadores do projeto da construção do TOVP, que é o Templo do Planetário Védico, né? Que foi uma predição do Senhor Supremo, né? Do próprio Gornitai, que haveria um templo, né, às margens do Ganges, ali na região de Navadvipa, que seria o templo mais, assim, incrível. E esse templo está às vésperas de ser inaugurado. Ele é um dos fundadores do TOVP, falou aqui. Sundarang, obrigado, Hare Krishna. Imagine, né? Então, uma pessoa que recebe facilidades da vida material devido ao seu guna e karma. Essas facilidades vieram através da sua família. E ele injeta muitos recursos, né? Injetou muitos recursos para satisfazer o Senhor Supremo, satisfazer Srila Prabhupada. Né? Prabhupada colocou isso como uma meta também, e que está sendo executada através dos seus devotos. Incrível, né? Então, olha a diferença de consciência, né? Então,
esse estado de consciência dessa pessoa que compreende, em última análise, que nada lhe pertence, né? O que chega até ela são benesses que ela recebe em razão de seu karma, mas ela entende, não, mas não é meu. Então deixa eu oferecer, deixa eu pegar essas facilidades que estão me sendo concedidas para a causa do Senhor Supremo. Então é outro naipe, né? Outro estado de consciência realmente, né? E aí, consequentemente, porque tem essa compreensão filosófica e porque age baseado nessa compreensão filosófica, porque é a tal da história do Jnana e Vijnana, né, gente? Jnana é o conhecimento que está na prateleira, né? Você tem em casa assim um monte de livros. Aí eles estão lá na prateleira, né? E você olha os livros e tem títulos incríveis. E você pode até ler os livros. Mas você aplica na prática os ensinamentos, né? Aí é que está o ponto. Porque o conhecimento, esse conhecimento que esse legado de Srila Prabhupada para todos nós, ele é um conhecimento que ilumina. Até o termo, né, a luz do conhecimento, tem essa conotação, né? Porque é o farol que ilumina o nosso caminho, entende? E esse conhecimento, ele nos impulsiona a agirmos, né? A termos condutas lúcidas, sóbrias, porque esse conhecimento nos ilumina, né? E aí a prática do conhecimento é o tal do Vijnana. Você vai ter realizações a partir daí. E as realizações são incríveis, né? São percepções internas que a gente tem através da prática do serviço devocional, onde a gente vê que, ainda que sejamos, né, a gente esteja engatinhando no processo de Bhakti Yoga, né, somos ainda muito crus, mas o serviço devocional ele é tão poderoso e Krishna é tão compassivo e misericordioso que ele se revela. E essa sensação de que Krishna está ali cuidando da minha vida é uma sensação interna e até mesmo aquelas, digamos assim, coincidências que acontecem, que são afirmações de que, puxa, olha, eu fiz isso e aconteceu isso. Você percebe ali como que as coisas se desencadeiam, né? Eu lembro que quando eu comecei a me conectar com o templo Hare Krishna, então tinha muitas questões, né? Muitas dúvidas. E aí era muito comum acontecer isso. Eu ia para as palestras, né? As palestras do Bhagavatam, de manhã cedinho. E aí era impressionante. Toda a aula, o devoto palestrante abordava um tópico que era algo que eu estava ali internamente em debate. Aí, pum, esclarecia. Eu falava, caramba, eu estava pensando nisso. E aí vem a resposta, né? O ensinamento. Isso aconteceu muito, muito, muito interessante. Então, isso internamente você fala, caramba, como assim? Ele falou que eu estava ali elucubrando dentro de mim, né? E tem várias situações, né, em que, de fato, a gente percebe como que Krishna está muito mais presente na nossa vida do que a gente pode supor, sabe? Mas isso depende da atitude, né? E uma vez que você está agindo assim, que você está tendo essas realizações internas, então você começa a caminhar sem criar esses vínculos com esse mundo material e os apegos com as parafernálias materiais, entendeu? A pessoa fica muito mais sóbria.
Ah, as misérias vão acontecer? Vão, mas ela está voltando ao ponto, né, de quando eu trouxe esse ponto, né, ao início da minha fala. Então, o devoto, ele passa pelas tribulações do mundo material, mas ele está pacífico, ele entende que, ok, eu tenho que passar por isso. Isso faz parte da minha trajetória aqui. Krishna independentemente de ser uma benesse ou ser um infortúnio, ele fala, isso eu sou merecedor, ok, eu aceito. E tem aquele ditado mundano, né, que fala, aceita que dói menos, é bem isso, né? O devoto, ele lida com essa dualidade do material de forma tranquila, entendendo que é a característica desse mundo e que tudo pelo que ele passa é o que ele tem que passar. E é exatamente essa abordagem que ele faz, que ele dá a essas diferentes situações, independentemente de infortúnios e benesses, que vão demonstrar o seu grau de consciência. Assim que vai se perceber o quanto a pessoa está realmente praticando Bhakti e auferindo os resultados da prática de Bhakti. E aí eu volto lá ao Kleshagni, o primeiro sintoma do serviço devocional, né? É que a pessoa ela se alivia de imediato do sofrimento das misérias materiais, tá? Mas é interessante, esse tópico é um tópico muito interessante, porque é difícil da gente compreender, porque aqui se explica, né? O Bhagavad Gita explica o quê? Que a alma não sofre nada. A alma ela está ali sempre na sua constituição pura. E a alma, ou seja, nós, não sofremos nada. Mas como assim não sofremos se eu sofro tanto nesse mundo? Entendeu? Mas por quê? Porque é o apego que a gente tem ao personagem que a gente vivencia, né? Ainda temos um apego, ainda temos uma identificação com esse personagem. Então, prática constante e desapego. Prática constante significa o quê? Cantar regular do Mahamantra Hare Krishna, todo dia, um número de voltas prescrito. Fazer um voto perante a deidade, perante Krishna, perante os devotos. Eu vou cantar 4 voltas diárias. Ok, pratique suas 4 voltas. Não, 4 é muito para mim. 2, ok, 2 voltas diárias, né? Regularmente escute o Srimad Bhagavatam, seja através das inumeráveis lives que tem hoje na internet, seja você mesmo lendo, mas claro, já as lives são interessantes porque normalmente isso vai nos dar uma orientação inicial, né? A leitura mesmo da Bhagavad Gita, sob uma orientação de alguém que já está mais ambientado com esse conhecimento, ajuda muito, né? Mas constantemente ouvir o Srimad Bhagavatam, ouvir a Bhagavad Gita, se associar regularmente com as pessoas que também estão buscando o seu desenvolvimento de consciência, estão nessa prática do serviço devocional amoroso a Deus, tentando servir o devoto do devoto, né? Na condição de dasa no dasa, procurar se alimentar de alimentos que são oferecidos a Krishna Prasada. Então tudo isso são elementos que vão... É a prática constante, né? Prática constante. E desapego, e entender que, ok, se isso é material e, se chegou até mim, vou fazer bom uso e quero oferecer a Krishna
O quanto eu puder oferecer para Krishna, eu vou oferecer. Né? Se foi um revés da vida, ok, mereço isso. Qual é a melhor forma de eu abordar essa situação? Né? Então, isso automaticamente reduz abruptamente o grau de sofrimento e o grau de euforia nessa dualidade de felicidade e aflição. Né? Porque o fato é que a felicidade é um aspecto da existência material. E a bem-aventurança já é um aspecto da alma. A bem-aventurança é algo que está além, né, acima do conceito de felicidade. Então é interessante isso, né? Mas voltando também a outra questão que eu estava mencionando, né? É difícil a gente entender que nós, almas espirituais, a gente não é, em última análise, afetado por nada. Todo o grau de sofrimento ou o grau de euforia por questões dessa natureza material, né? Das circunstâncias da vida material, tudo que a gente sente é fruto de percepção sensorial, entendeu? É algo assim realmente bem profundo, né? Muito profundo. Né? E o mais curioso de tudo, para fechar a fala aqui de hoje, é que é supor que nós, de uma natureza Satitananda, ou seja, partes integrantes de Krishna, né? Em qualidades iguais a Krishna, por sermos seres também Sat, eternos, Chit, dotados de conhecimento, consciência, e Ananda, bem-aventurados por natureza, a gente fique iludido pela energia material, né, que se caracteriza pela ação dos gunas, né? Sattva-guna, Rajaguna, Tamaguna, né? Maya, ela atua através da energia material. E essa energia material, em termos de qualidade, ela é inferior, obviamente, à energia espiritual. A gente sabe que a energia material era divina, Daivi Prakriti, mas ela é de uma natureza inferior. Mas ainda assim, um ser de uma natureza superior fica encoberto por essa energia inferior, dominado por essa energia inferior. Né? Aí é o que? O condicionamento, né? E sim, e porque Maya está agindo a serviço de Krishna. Esse é outro ponto. Enquanto que nós, embora sejamos uma energia superior em relação à energia material, mas porque estamos tentando desfrutar da matéria, a gente fica dominado por essa matéria que é de uma qualidade inferior a nós mesmos. Muito interessante. Aí me vê agora aquele exemplo, pegando esse gancho, né, do condicionamento e de uma energia que é superior, dominada por uma energia inferior, me veio assim na mente esses elefantes de circo, que eles são, quando pequenininhos, né, filhotes, eles são amarrados, né, na perna por uma corda presa a uma árvore, por exemplo. E aí ele fica ali preso muito tempo, muito tempo. Ele é condicionado àquela situação na qual ele está preso. Depois ele cresce, imagine. E aí aquela corda fica presa a ele, pode ficar a corda, numa extremidade está na perna dele, na outra está num palito. Mas porque ele se condicionou a se sentir preso e saber que quando ele era filhote ele não tinha força para vencer aquele obstáculo, né?
que o prendia, depois ele não consegue mais. Imagina, ele fica enorme, muito forte, mas fica dominado por aquela sensação ali de que ele não consegue vencer aquele obstáculo, né? É mais ou menos assim, né? A gente fica condicionado à energia material, dominado pelos gunas, e embora sejamos de uma natureza superior, essa natureza material nos ilude, né? E aí, daí todo desencadeamento da ilusão material, não é isso? Shila Prabhupada Ki Jai. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês, tá? Obrigado a todos vocês que estão participando. O Sérgio Azevedo, Hare Krishna, também o Otávio Daniel, o Jasui Dasa, Sundarang, que eu já até me reportei aqui um comentário dela. Também minhas reverências a todos. Ananta Krishna, também reverências a Ananta Krishna. Ananta Krishna menciona aqui, Haribol, mesmo se desapegando, estudando e cantando, o sofrimento vem de qualquer forma, pois estamos aqui para lidar com as misérias materiais. O que muda é o nível de consciência. Exatamente, perfeito, é isso, né? A gente entende que tudo que nos ocorre, a gente tem merecimento para aquilo, né? E quando as coisas são favoráveis, a gente não se inebria no sentido de, eu sou a causa, eu sou merecedor disso. Não, que é merecedor, tá? Mas você faz bom uso, você fala, quanto eu posso devolver para Krishna disso aqui que eu estou recebendo de Krishna, né? Aí como você bem falou, Ananta Krishna, é a mudança, né, do nível de consciência, é bem por aí mesmo, né? Aí aqui a Sundarang fez aquele comentário, né, do Ambarisha, que temos aqui a Alessandra também, Alessandra F. Costa. Já, Alessandra, reverências também. Nosso querido Paravioma, que também manda suas reverências a todos. Glórias a Shila Prabhupada. Hare Krishna, também o Luiz Rocha, aqui presente. Aí a Sundarang fez aquele comentário, né, sobre o Ambarisha, que eu comentei, que é uma pessoa que tem muitas posses materiais e que, assim, é um dos fundadores do TOVP, um dos principais incentivadores e doadores, né, da construção desse fantástico templo. A previsão foi de Bhaktivinoda e Nityananda, exatamente. Bhaktivinoda replicou, né, essa visão, né, do Senhor Nityananda. E, enfim, era uma predição já de Gaur Nitai, né, uma coisa que já estava. E Prabhupada, imagine, né, a potência de Srila Prabhupada e a potência dos devotos que são Prabhupada-nugas, de conseguirem realizar esse feito. E nós aqui do Rio de Janeiro demos uma significativa contribuição, né? Porque recebemos as paducas do Senhor Nityananda lá de Mayapur. Fizemos um grande festival com Pradya Vilasa aqui presente, que também é um dos diretores do TOVP, juntamente com o Jana Nivas, um pujari que por décadas adorou o Sr. Nishinradeva lá de Mayapur, e oferecemos, né, um suporte financeiro. Eu me recordo que nessa época eu estava na administração do templo, então algumas pessoas reclamaram, né, assim, de que os devotos aqui do Rio, poxa, mas estamos dando doação para lá. Imagine, né, a gente não pode... uma visão assim, pouco aprofundada, né? Imagina, né, de poder contribuir com esse projeto do TOVP, que é uma predição de Bhaktivinoda Thakur e do Sr. Nityananda, entendeu? Um desejo de Srila Prabhupada. Então, com certeza,
por nós humildemente oferecermos ali um pouquinho de Lakshmi para isso, né, num volume dentro da nossa realidade, isso traz muito boa fortuna para o Yatra do Rio de Janeiro, entendeu? Sabe, isso é com certeza... mas podia ser usado aqui para o templo. Não, tá tranquilo, deixa que as coisas se desencadeiam, se desdobram, e a gente vai também florescer, e também vamos crescer, e também vamos... Como estamos, né? Temos hoje lá a administração, que já fez grandes avanços também nas nossas instalações, o programa acontecendo, e está tudo aí, tudo acontecendo, é assim, né? Então foi uma grande bênção para o Yatra do Rio de Janeiro, a sua congregação, poder dispor, né, doar algum recurso para a construção do TOVP. Né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui, o Paravioma faz aqui uma observação interessante, que felicidade em sânscrito é Shuka e bem-aventurança é Ananda. É diferente, né? Inclusive o verso que eu mencionei, né? Matras Pachá, Tu Kantea, Shitosna, Shuka Dukkha Da. Fala exatamente sobre... Está falando da felicidade exatamente material, né? Porque quando a gente fala em felicidade espiritual é bem-aventurança, é outro tipo de sensação. Né? Eu me recordo aqui que a gente estava... Quem foi que estava aqui em casa, num programa que eu fiz aqui no Prabhupada Roots, programa que eu faço às segundas-feiras, né, com algumas pessoas que estão, enfim, iniciando sua conexão com a consciência de Krishna, com os estudos do Bhagavad Gita, dos ensinamentos de Prabhupada. Então, eu acabei me perdendo aqui do que eu ia falar do Sukha, da felicidade. Me perdi, engraçado. fui muito além para me lembrar da situação e acabou que me escapou. Mas aqui o Marcelo Magalhães, ele pergunta, dukkha, sofrimento, claro, Sukha, dukkha, né? Felicidade e aflição. São fruto da percepção sensorial. É muito, muito interessante isso, é um assunto assim que é bem complexo, né? Entender isso. Aí o Marcelo pergunta aqui, o que se ganha com apego ao falso ego? O falso ego é uma ilusão? O falso ego ele é uma construção, né? E ele é uma construção resultado de uma ilusão. Tá? O falso ego ele tem uma função também positiva, que é de fazer com que a gente perdure, entendeu? Por exemplo, até outro dia eu estava comentando sobre isso, que quando a gente tem a perda de uma pessoa muito importante na nossa vida, eu me refiro a pessoas que não têm bagagem espiritual, tá? Então a gente tem uma perda de uma pessoa importante, muito importante. Um pai, uma mãe, coisas assim. Imagine perder um filho, né? Isso é muito difícil, né? Uma situação muito difícil. E aí, a pessoa que está assim, muito na ignorância, né, no sentido literal, né, sem conhecimento sobre a verdade da alma, né, aquilo
ainda que ela seja uma pessoa bem-sucedida materialmente, ela seja uma pessoa proativa, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem bons hábitos até, entendeu? Mas porque ela não tem o buddhi, a inteligência, que é a inteligência que nutre a nossa inteligência dentro da perspectiva espiritual, naquele momento da perda, ocorre assim um vazio existencial muito intenso. Fica assim uma sensação de que nada tem sentido, que tudo é uma ilusão, e é exatamente essa é a verdade da existência material quando a gente não está com a inteligência nutrida por Buddhi, entendeu? Buddhi Yoga. Agora, quando você preenche a sua inteligência com Buddhi Yoga, aí você entende que é isso, essa é a característica desse mundo, tudo é transitório, nós não vamos ficar aqui para sempre, nossos entes queridos, nada, tudo está em constante transformação. Então, o que dá sentido até a essas situações é exatamente a compreensão espiritual, senão fica aquele vazio. Mas aí o que acontece? O ego falso, ele vai te reposicionar dentro da ilusão, para você continuar vivendo, mesmo tendo tido aquela percepção de vazio, de que nada tem sentido. O falso ego vai te dar um norte para você seguir vivendo, né? É bem curioso, né? Então o falso ego tem um fator positivo, mas, em última análise, ele é uma construção, né, uma construção que se dá em razão da nossa ilusão acerca da nossa verdadeira identidade. A gente se identifica com o corpo, com família, com bens, com tudo, e a gente acha que a gente é o que a gente não é. Não é isso? E aí é a ação de Maya que está acontecendo. Beleza? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos. Acho que já aqui pelo nosso Instagram não observei nenhum tipo de comentário. Ninguém comentou nada. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a participação de vocês. Shila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.